Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós começamos a falar sobre o magistério da Igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiada unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiada aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Aqui, mais uma vez, o nosso catecismo cita a Dei Verbum, no seu número 10. Dei Verbum, palavra de Deus, constituição dogmática do Concílio Vaticano II sobre a palavra de Deus, né? Então, na Igreja existe um magistério. Naturalmente, quem é professor sabe o que significa magistério, né? Uma profissão civil que precisa ser bem mais valorizada do que é atualmente, mas o magistério tem a ver com ensino. Na Igreja existe um magistério que tem o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida. Escrita, Bíblia; transmitida, tradição. Por que isso? Meus queridos, a Bíblia não interpreta a si mesma. Se nós olharmos a história do cristianismo, nós vamos ver como existem hoje milhares de grupos diferentes, milhares de igrejas diferentes, todas com a mesma Bíblia na mão, mas cada uma refletindo, pregando nuances diferentes. Até aí tudo bem, não estamos ainda falando de divisão, mas existem também igrejas pregando aspectos da verdade transmitida que são opostos, que são contraditórios, que são parciais. Então, nesse sentido, o sola escritura de que Lutero falava e que a imensa maioria das igrejas protestantes evangélicas segue, não é aceito pela Igreja Católica. E, a bem da verdade, também não pelas igrejas de tradição oriental, mesmo que não estejam em comunhão com a Igreja Católica Romana, em comunhão plena, como é o caso das igrejas ortodoxas. De uma maneira geral, essas grandes igrejas, elas reconhecem a necessidade de um magistério, ou seja, de pessoas dotadas de um carisma especial que lhes permite interpretar autenticamente a palavra de Deus, seja ela escrita na Bíblia, seja ela transmitida na grande tradição. E para a Igreja Católica, esse magistério ele é exercido unicamente pelo Papa, como sucessor de Pedro, e pelos bispos em comunhão com o Papa. Isso pode ser feito de forma extraordinária, como é o caso, por exemplo, de um concílio ecumênico, mas também de forma ordinária, quando os bispos espalhados pelo mundo concordam em que uma determinada verdade sobre a fé ou sobre os costumes deva ser transmitida como parte integrante do patrimônio da fé. Chegamos então ao parágrafo número 86. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, piedosamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe. E deste único depósito de fé obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado como divinamente revelado. Mais uma vez, Dei Verbum, número 10. Então vejam, o Papa não pode simplesmente acordar e dizendo, bom, eu vou promulgar um dogma hoje, qual vai ser? São José Imaculado Conceição.
imaculado na sua concepção. O Papa não pode fazer isso. Ele precisa expressar aquilo que é a fé da Igreja. Ou seja, ele não está acima da palavra de Deus, ele está a serviço da palavra. Existe na Igreja, sim, a evolução do dogma. Antes de Pio XII, portanto, antes de 1950, a Assunção de Nossa Senhora não era definida como pertencente ao patrimônio da fé da Igreja. Havia, sim, já uma convergência bastante significativa, de modo que quando o Papa faz a consulta aos bispos do mundo inteiro, houve realmente uma convergência muito bonita, e aí sim a convicção de que aquela verdade, depois de tantos séculos de reflexão e da piedade mariana, foi se solidificando e se aclareando no coração e na mente dos fiéis católicos. E aí sim o Papa, em nome da Igreja, falando ex cátedra, ou seja, a partir da cátedra, como pastor da Igreja que está no mundo inteiro, ele propõe, como divinamente revelado, aquilo que ele está definindo. Então, o magistério não está acima da palavra de Deus, está a serviço dela. Não ensina senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, porque a Igreja, e isso particularmente depois do assim chamado Concílio de Jerusalém, de que falam os Atos dos Apóstolos, né, em que Pedro e Paulo, ou melhor, Paulo e Barnabé de um lado, depois Pedro, Tiago e os líderes da Igreja de Jerusalém, refletindo sobre a circuncisão, decidiram que ela não deveria ser imposta aos pagãos que se convertiam à fé em Jesus. Desde então, a Igreja tem essa consciência de que na ausência física do Senhor, cabe a ela, e particularmente cabe ao seu magistério, os bispos em comunhão com o Papa, de assumir essa condução sempre com esse carisma, contando com esse carisma, com essa assistência do Espírito Santo. Então o magistério é chamado a auscultar. Sabe o que é auscultar, né? Aquilo que o médico faz com o seu aparelho quando ele escuta as batidas do coração, os barulhos da nossa respiração ou de outros órgãos. Então a Igreja ausculta aquela palavra, ela santamente aguarda e fielmente a expõe. E desse modo, deste único depósito da fé, ela obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado como divinamente revelado. Então vejam um papel fundamental, e é preciso que a gente conheça sempre mais aquilo que ensina o próprio magistério autêntico da Igreja. Parágrafo 87. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos: quem vos escuta, a mim escuta, Lucas 10, 16, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhes dão sob diferentes formas. Essa mesma verdade está na Lumen Gentium, a Constituição Dogmática do Vaticano II, sobre a Igreja. Igreja Lumen Gentium, Luz dos Povos, no número 20 da Lumen Gentium. Ou seja, os fiéis também participam desse discernimento. Existe aquilo que nós chamamos de senso sobrenatural da fé, o sensus fidei, e também o senso dos fiéis, que também são consultados às vezes em questões de fé e de costume. Mas a palavra final caberá sempre ao magistério autêntico da Igreja. Então, peçamos ao Senhor que Ele nos abençoe, que o Espírito Santo continue nos conduzindo nesse aprofundamento acerca das verdades da fé. Ninguém ama aquilo que não conhece. Que procuremos conhecer sempre mais aquilo que cremos para crermos melhor. Amém.